Olá, sou o pastor José Bispo da Assembleia de Deus, Ministério Novo Viver. Tudo bem contigo? Mais um videozinho para nós meditarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero te pedir que dê um like aí no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Nos ajude aí a bater nossa meta, 1000 inscritos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Querido, querida, preste atenção aqui em uma coisa. Pare um minutinho só para que a gente possa bater um papo aqui e vai ser de grande importância para a tua vida. Olha só, quando a gente para pensar um pouquinho na vida, nas coisas que têm acontecido, que estão acontecendo, né? 2020 está sendo um ano bem complicado, bem difícil, mas eu quero te levar a meditar que, de repente, em uma larga escala, tá sendo um ano bem difícil, mas eu sei que você já passou por momentos tão ruins quanto este que estamos passando, ou até piores. Sabia? Parei para lembrar. De repente você fala assim, pandemia e tal, uma coisa e outra, mas olha, convenhamos, tá? As nossas vidas, a tua vida, com certeza, e a minha vida, não foi sempre um mar de rosas, né? Nós hoje estamos preocupados com enfermidade que está matando, mas quantas outras continuam matando? Quantas pessoas morreram de câncer, de dengue, de AIDS? Quantos familiares nós perdemos ao longo da vida, né? Com enfermidades que nem tem tanta visibilidade, mas que matam também de forma grande. E a gente preocupado com a economia, né? Interessante você tinha dinheiro junto antes disso tudo? Você estava bem aí, né? Vamos falar assim, das pernas, bastante dinheiro, uma bênção, tudo, tua casa farta, teu celeiro. Ninguém pode mais viajar. E quanto tempo tem que você não viaja? Quanto tempo tem que você não sai de férias? Sei lá, hein? E nos estudos? Não, a faculdade e tal. Mas e quantas aulas a gente tinha faltado antes porque a gente não tinha conseguido ir? Então, o que o pastor quer falar com isso? É que parece que a gente está vivendo um momento de uma crise substancial, mas, queridos e queridas, pensem em uma coisa, nós sempre vivemos em crises. Eu não estou desmerecendo aqui a veracidade dos fatos, eu não estou desmerecendo aqui a severidade com que a Covid-19 ela trata o ser humano, trata você. Não é isso. Eu só estou falando aqui para que a gente pense um pouquinho que você vai sair desse momento de crise, porque você já superou muitos outros e não vai ser este que vai te matar. Amém? Em nome de Jesus, não vai ser este momento de crise que vai fazer com que as promessas do Senhor não se cumpram na tua vida. E sabe, quando eu estava pensando nisso, eu fui levado à Bíblia Sagrada lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui na mão, tá bom? E eu quero meditar com você um pouquinho. Essa parte da Bíblia, ela nos retrata uma história de uma mulher chamada Abigail, de um esposo chamado Nabal, e vai falar um pouquinho sobre o rei Davi. Interessante irmãos, pessoas que no momento de crise, uma crise instaurada dentro no seu lar, dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou aonde você esteja, você sabia que é uma excelente oportunidade para que as tuas virtudes sejam externalizadas? Pare para pensar nisso. Nós somos provocados em momentos de crises, em momentos de conflitos, nós somos provocados a deixar sair de dentro de nós aquilo que nós temos de melhor ou aquilo que nós temos de pior. Vai depender muito do que você tem aí dentro. Tu lembra de uma passagem que Cristo, lá no Evangelho que Mateus escreve, Jesus diz algo assim, ele fala assim, olha, porque o que prejudica o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai é o que a gente, logicamente, tem dentro, então assim, vai externalizar aquilo. Naquela passagem que eu referi há pouco com vocês, vejamos uma coisa, a Bíblia, ela vai falar que tinha um homem muito rico,
Nabal, ele tinha várias ovelhas, né? E ele tinha propriedades. E ele era um cara rico, vamos falar assim, ele era uma pessoa de posses naquele lugar. E quando, uma daquelas fugas de Davi, você lembra que Davi, ele forma um exército ali daqueles renegados e tal, e ele tem 600 homens, e Davi, ele estava no Monte Carmelo, passando ali um período muito difícil da sua vida, e ele estava com esse exército. E nesse lugar, lá no Monte Carmelo, os pastores de Nabal estavam tosqueando as suas ovelhas. E Davi, ele meio que faz uma espécie de milícia ali, de proteção para Nabal, para que ninguém venha furtá-lo, para que ninguém venha roubá-lo, para que ninguém venha prejudicar os seus pastores e de alguma forma dilapidar o seu patrimônio. Então, Davi, meio que de forma assim, voluntária, ele começa a cuidar, a proteger o rebanho de Nabal. Tudo bem, Davi não cobra nada, Davi faz de forma voluntária, ele e os seus 600 valentes. Passado algum tempo, Davi agora, ele meio que precisa de uma ajuda. Ele tinha 600 homens no seu exército, eles estavam precisando de alimentos, de mantimentos. Então era um tempo de festa, era um tempo de fartura. E Davi, então, ele se lembra de quem? De Nabal. E ele fala assim: nós temos fome, mas eu sei quem pode nos ajudar. Lembra de Nabal? Aquele moço, dono das ovelhas lá, que a gente cuidou, que nós protegemos o seu rebanho. Olha, vem aqui, menino, vem aqui, mensageiro. Chamou o moço dele, o mensageiro, e disse: corre, vai até Nabal. E diz para ele o seguinte: olha, Davi precisa que você seja generoso com ele, que você o alimente, que você cuide dele. O moço vai correndo, né, e desce, vai em direção à casa de Nabal. Quando chega lá, né, bate na porta, aí vem o servo de Nabal, recebe, eu imagino todo aquele protocolo, e então ele é levado a falar com Nabal. Quando ele fala, olha, o servo de Davi então fala com Nabal: olha, o meu senhor Davi, ele pede que você envie suprimentos para ele, né? E ele faz todo aquele discurso ali, uma petição linda, mas Nabal, ele era um homem insensato. A Bíblia diz que ele era insensato. E ele fica irado. E ele fala assim: quem é Davi? Quem é Davi? Perceba que no primeiro momento ele fala assim: quem é Davi? Eu nem me lembro. Existe Davi? Nem sei quem é. Se existe, não sei, não me lembro. Mas ele reconhecia Davi, porque na mesma hora ele já fala assim: Davi, aquele fugitivo, o que anda fugindo aí de Saul, porque a história de que Saul queria matar Davi, que Davi estava fugindo, ela corria, assim como corre hoje, viu? Não fique pensando que as pessoas daquela época eram muito diferentes das pessoas de hoje, não. Não eram, as conversas corriam, as conversas iam. Mas pensa, o desespero. Agora, aquele moço volta para Davi, né, o mensageiro, e ele traz o recado: olha, Nabal falou o seguinte: quem é tu? Ele não te conhece, ele não vai te fornecer alimentos, não vai fornecer suprimentos para você, Davi, e para o seu exército, para o seu pequeno exército. Gente, Davi fica extremamente indignado. Davi, ele fica extremamente indignado. Lembra você aí alguma vez que você fez um favor para alguém, e aí de repente você agora precisa desse alguém, e aí você manda um recado: menino, corre lá na tia fulana e fala para ela me mandar isso. E a tia diz assim: eu não vou dar. Olha, e o teu grande parceiro, né? Tudo bem, por mais que ele não saiba que é teu grande parceiro, mas você já fez favores a ele, e ele diz assim: eu não vou fazer. Gente, Davi ficou tri-irado. E ele falou bem assim: olha, que Deus faça comigo, certo? Algo de tão ruim que eu farei a ele, se amanhã, a esta hora, Nabal não tiver com a sua cabeça cortada, se eu não tiver feito o mal ali na sua residência. Gente,
Isso é muito sério. E Davi, então, ele tinha 600 homens, vocês lembram? Davi pega 200 homens e deixa lá no acampamento. Davi pega 400 homens. Gente, era 400 guerreiros, 400 homens que estavam dispostos a matar e a morrer. Não tinham medo, não temiam. E olha interessante, esses 400 homens, Davi desce com eles para a casa de Nabal. E Davi, ele está disposto a matar tudo que é do sexo masculino. Todas as pessoas do sexo masculino. A Bíblia diz. E aí, gente, nesse interim, um servo ouviu essa conversa. E ele tinha um servo de Nabal. Ouviu a conversa de Nabal com o mensageiro de Davi. Então ele decide compartilhar essa informação com a sua senhora, com uma esposa de Nabal, uma senhora chamada Abigail. Aí entra uma ideia surpreendente e uma reviravolta fantástica nessa história. Sabe por quê? Porque quando Abigail fica sabendo da conversa, olha, ela fala assim: não pode. O que meu senhor, meu esposo, ele está achando? Davi vai trucidar, Davi vai acabar com a gente. Gente, Davi iria fazer isso mesmo. Vocês conhecem Davi. Vocês sabem que Davi não tinha dó. Um dos fatos de Davi não poder construir o templo, foi por quê? Porque ele não tinha dó. Ele era um homem que arrancava cabeças, e se fosse só cabeça estava em, mas ele castrava, ele arrancava o prepúcio. Você lembra lá da história de Mical e Saul? Então, gente, Abigail, com certeza sabia de tudo isso, porque as histórias, como eu falei no início, elas corriam. Aí pensa comigo uma coisa, Abigail fica desesperada. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tem uma ideia fantástica. Nos momentos de crise, surgem oportunidades para você externalizar aquilo que de fato e de verdade tem dentro de você. Abigail chega e fala assim: ei menino, vem aqui, vamos melhorar essa coisa aqui, não vai dar certo. Não conte para Nabal, não conte para ninguém, mas vai lá, me prepare 200 pães, 2 odres de vinho, 5 medidas de milho, 100 cachos de uvas passas e 200 bolos de figo. Sabe por quê? Porque eu vou levar para Davi. A Bíblia diz então que ela pega todo este suprimento, monta no jumentinho e começa a descer a encosta. Ela vai descer na encosta e Davi vai vir ao seu encontro. Quando ela avista Davi com seu exército, ela se prostra, ela se humilha e ela conversa com ele e fala: olha, meu senhor, tem de piedade, tem de misericórdia, aqui está aquilo que você precisa, e o meu marido é um tolo, ignorante, deixa lá ele naquela vidinha dele, mas aqui tem tudo o que você precisa, não faça mal ao meu esposo, nem mal à minha casa. Gente, pense comigo, olha a oportunidade que aquela mulher teve de aparecer ali e mudar a realidade da casa dela, da família dela. Pensa, porque se Davi chega à sua propriedade, Davi ia promover uma carnificina, ia morrer. A Bíblia não diz aqui sobre seus filhos, mas com certeza, se ela tivesse filhos, iam ser mortos. Todos iam morrer. Mas o que aconteceu? Ela usou de sabedoria, pegou a oportunidade que ela teve. Olha, talvez se fosse eu... Claro, eu não sou mulher, né? Mas vamos falar que se fosse eu, Abigail, eu ficaria chorando, me lamentando. Talvez eu iria lá e brigar, colocar o dedão na cara de Nabal e falar: foi você que provocou tudo isso, você que vai trazer a desgraça para nossa casa. Não, Abigail não fez isso. Abigail, ela agiu com extrema sabedoria. Ela falou: eu posso resolver isso. E sabe, gente, eu quero trazer para o meu dia, para o teu dia, essa informação, essa aplicação pessoal. Porque de repente, a crise que está aí na tua casa não foi você que provocou, foi você que provocou? Não.
Talvez não foi você que provocou. Talvez foi teu esposo, ou talvez nem foi teu esposo, talvez foi teu filho, talvez nem foi quem provocou a crise da Covid-19 no mundo. Foi eu, foi você? Com certeza não, mas isso não significa que a gente tem que ficar nos vitimizando ou querendo encontrar culpados. Nós podemos usar a crise para potencializar e externalizar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Então é neste momento de crise, igreja do Senhor, é nesse momento de crise que eu quero te falar assim, olha, deixe sair aquilo que tem dentro de você, aquilo que é bom aí, aquele espírito apacentador, aquele espírito apaziguador, sabe, irmão, você que gosta tanto de ofertar, de entregar donativos, esta é a hora. Leva o donativo para aquelas pessoas carentes. Esta é a hora. Você que gosta tanto de orar pelas pessoas, que não despreza a oportunidade na igreja para fazer uma oração intercessória, para pregar a palavra do Senhor, agora é a hora. Use teu aparelho celular, use a tua casa, a tua webcam, o teu computador. Olha, use aquilo que você tem agora e deixe fluir. Sabe o quê? Aquilo que tem dentro de você. Por causa de Abigail, Davi não matou Nabal. Por causa de Abigail, Davi não feriu uma só pessoa da casa de Abigail. Gente, e ela alimenta o exército de Davi. Davi fica super grato e volta, vai para casa, vai para o seu acampamento. Mas olha só, quando Abigail volta, o seu esposo Nabal, ele estava fazendo uma festa, uma festança, um banquete de lorde, comida, bebida à vontade. E ele estava, bebaço. Gente, o texto diz que Nabal estava tão bêbado que a sua esposa preferiu não comentar nada com ele do ocorrido. No dia seguinte, Nabal levanta naquele peleque, naquela ressaca que você sabe o que é, né? Que você sabe assim, cansado, extremamente sugado pela noitada. E a Bíblia conta para mim e para você que Abigail então decide conversar com ele, decide expor para ele os fatos, o que possivelmente teria acontecido e o que ela fez. A Bíblia diz que Nabal, ele fica paralisado. Ele fica paralisado, ele dá um treco, sabe, pro bom nordestino aí, e velho nordestino, ele dá um treco. Nabal, ele para, e ele adoece. A gente até percebe aqui, não está claro, mas a gente entende que ele teve meio que um AVC ali, sabe, ele deu uma travada. Porque, gente, eu não sei se foi porque ele ficou com tanto medo, né, do que Davi poderia ter feito com ele, porque talvez quando ele falou quando ele afrontou Davi, talvez ele não imaginava que Davi iria ter uma reação daquela que a sua esposa descreveu, a qual ele estava vindo já de espada na mão para... Mas tudo bem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Talvez Nabal teve um treco porque percebeu o risco que tinha corrido, ou talvez ele era tão murrinha, mas tão murrinha assim, que teve um treco porque a sua esposa fez uma feira lá pro Davi, pro rei, né? Até então não era rei, era apenas o Davi, como ele diz, o fugitivo Davi. Mas olha só, gente, a Bíblia diz que depois de alguns dias Nabal morreu. Aquilo foi um golpe muito duro para Nabal. Foi muito duro e ele morreu. A Bíblia fala, gente, olha só uma coisa, que ele morre. Quando ele morre, lembra da notícia? As notícias voam, as notícias se espalham, né? Não sei se tinha Jornal Nacional, Jornal da Record, né? Com certeza não tinha na época, mas se tinha um meio de informação semelhante ao Jornal da Record, Jornal Nacional, não sei, Correio Brasiliense, sei que as notícias voaram e Davi ficou sabendo. E aí Davi agora, olha só, gente, Abigail, ricaça, Abigail, bonita, porque a Bíblia diz no início da leitura aqui do texto
que ela era formosa, ela era inteligente, era uma mulher extremamente sensata. Davi viu agora uma oportunidade. Ah, menino, Davi não era bobo. Aí Davi falou o quê? Ei, mensageiro, vem aqui. Desce lá de novo na casa do falecido Nabal e pergunte para Abigail se ela quer ser minha esposa. Vocês estão vendo, pessoal? Aí a Bíblia conta que Abigail falou o quê? Meu senhor, eu e as minhas servas estamos prontas para servir ao Senhor. Então nós vamos, com certeza, eu vou me casar com Davi. Gente, a Bíblia conta então que Davi casou com Abigail. Olha, vocês entenderam a história? É uma história simples, desculpa aí, mas é uma história simples, mas é uma história muito bacana. E ela traz para a gente o que nós podemos fazer ou como nós podemos agir diante de momentos de crise, pessoal. Desespero, jamais. Ficar culpando os outros de forma nenhuma. Nos jogar debaixo da mesa e ficar falando, ai, vai desabar tudo, agora eu vou morrer. Também não. O que a gente tem que fazer? Vê o problema, traz a situação pensa, pede direção a Deus e executa, porque a crise, ela vai passar. Não se iluda, você não vai morrer nesta crise. Eu profetizo na tua vida, você não vai morrer, mas você pode sair desta crise melhor do que você está ou pior do que você está. Você pode, eu e você, nós podemos sair desta crise melhor do que entramos nela ou pior do que quando entramos nela. Você entende isso? Olha, Abigail, ela saiu de um momento de crise bem melhor do que quando entrou na crise. Ah, pastor, mas não fui eu que provoquei, foi ele que é o culpado, ela que é a culpada. Ô, pastor, mas é ela não sei o que e tal, porque a culpa é do Bolsonaro, porque a culpa é do governo, porque a culpa é da China, porque a culpa é disso, porque a culpa é do Trump, porque a culpa... Gente, não importa de quem é a culpa, quem é que sabe de quem é a culpa? A Bíblia fala o seguinte, de que se queixa, pois, o homem? Do que nós nos queixamos se a gente está colhendo frutos dos nossos próprios erros? A Bíblia que nos diz isso. Então, queridos, eu quero concluir deixando um beijão no teu coração e te falando o seguinte, olha, fica firme no Senhor. Não te esqueça de tudo que você aprendeu na casa do Papai do Céu. Essa crise vai passar e aproveita ela. Para quê? Para externalizar aquilo que você tem dentro de ti. Aproveita. Você sempre falou que ama, é a hora de demonstrar. Você sempre falou que cuida, é a hora de demonstrar. Você sempre falou que tem Deus aí dentro, então é a hora de demonstrar. Nós precisamos externalizar aquilo que tem dentro de nós. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Ó, como faz minha filha, coraçãozinho aqui. Ó, o pastor é fraco nisso, mas tá aí, coraçãozinho. Amém? Que Deus abençoe você e a tua casa. Fortíssimo abraço. Estamos morrendo de saudade dos irmãos. Ó, hoje nós estamos assim, vou mostrar a igreja vazia, estou gravando na igreja. Mas olha, gente, eu espero você o mais rápido possível na casa do Senhor. Eu acredito que Deus vai nos prover isso o mais breve. E em nome de Jesus, nós estaremos aqui louvando ao Senhor. Mas mais importante do que isso, gente, mais importante do que estarmos aqui na igreja louvando ao Senhor, é que vai sair uma notícia aí muito em breve. Sabe qual é? Que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Você lembra dessa canção? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Então, eu faço agora uma
conexão com aquilo que Cristo falou lá nos evangelhos. Quando os discípulos vão pregar a palavra do Senhor, expulsar demônios, curar enfermos, e eles voltam todos alegres, e jubilantes, empolgados, e eles falam: Senhor, que maravilha, porque os demônios saíram quando nós expulsamos em teu nome, os curados foram os enfermos, os mortos ressuscitam. E Jesus falou o que para eles? Não se alegrem por conta disso, mas se alegrem porque o vosso ou os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E a mesma coisa eu quero te falar: não se alegrem porque em breve nós estaremos no templo. Não se alegrem simplesmente por isso, mas se alegrem por quê? Porque nós daqui um dia seremos levados para o céu e estaremos eternamente com o Senhor. Beijo, fique com Deus. Amém.